Olá, meus queridos e amados irmãos, que a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo sejam sobre vocês. Mais uma vez aqui no canal Provérbios W para ministração e estudo da palavra de Deus. Se você ainda não é inscrito no nosso canal, eu peço que você se inscreva, dê lá o seu like, o seu joinha e compartilhe com aqueles que você entenda que devam ouvir a maravilhosa e preciosa palavra de Deus. Hoje nós vamos falar aqui sobre o princípio das coisas. Está lá no livro de Gênesis, no início lá já diz, né? No princípio criou Deus os céus e a terra. Essa frase, ela nos coloca na presença daquele que é o Todo-Poderoso, que é o Soberano, que é o poder acima de tudo, é a origem infinita de toda verdadeira bem-aventurança. Uma prova elaborada assim da existência de Deus. Muitos perguntam, mas quem criou Deus? Olha, Deus já existia desde o princípio. Não quero inventar narrativas ou falácias, né, perniciosas até. Não importa. O que importa é que o Senhor é o nosso Deus. E os céus manifestam a glória dele e o firmamento anuncia a obra das suas mãos. É o que diz lá no Salmo 19, no versículo 1. E dando segmento, né? No princípio criou Deus o céu e a terra. Aí diz lá, né? No livro de Gênesis ainda. E a terra era sem forma e vazia, e havia trevas sobre a face do abismo. Pois é, né? A terra era sem forma, era vazia, e havia trevas sobre a face do abismo. Há uma teoria teológica, eu não vou dizer teoria, mas há algum estudo teológico aí que diz, né, que quando Satanás foi expulso lá do céu com um terço, né, dos anjos, olha que foi muita gente, né, foi caído, lançado aqui na terra, aí houve, né, aquela deformação, a deformação do planeta e tudo mais, aquela coisa toda. E a ciência explica que há milhões e milhões e milhões de anos atrás, a Terra passou por uma chuva de meteoros que praticamente assim definiu os limites, né? Porque a Terra, a Bíblia diz, a Terra não tinha forma, era vazia. E aí acontece essas questões assim de deformações geológicas e tudo assim. Enfim, há a teoria religiosa e há a teoria científica. Eu fico com a teoria divina de que a terra era sem forma e vazia e havia trevas sobre a face do abismo. Mas esse é assunto para um próximo estudo aí, onde a gente pode aprofundar. Mas é o que eu quero dizer aqui para vocês. E aí vai lá. E o Espírito de Deus se movia sobre a face das águas. Visto que havia esse lugar assim, né, para Deus operar totalmente o seu poder. E ele disse, Deus disse, haja luz e houve luz. Como é próprio de Deus, quando ele fala, lá no Salmo 33, versículo 9, diz assim, né? Ele falou e tudo se fez, mandou e logo tudo apareceu. Então tudo que Deus fala acontece pelo poder da sua palavra, a palavra de Deus, a palavra que sai da boca de Deus, a palavra que está aqui registrada, ou a palavra que ele mesmo, através do seu Espírito, diz aos nossos corações. Ele disse, haja luz e houve luz. Foi o Big Bang, né? O Big Bang, que a ciência, eu respeito muito, né? Ela diz que houve há bilhões e bilhões de anos atrás uma grande explosão e tudo se fez, tudo se criou. Tudo se criou. Então, não estou aqui para estudar ou ensinar a astronomia, mas tem uns detalhes aí que daqui a pouco nós vamos comentar, né? E no processo de criação do mundo, ele diz lá, diz a Bíblia, né? E viu Deus que era boa a luz e fez Deus separação entre a luz e as trevas. E chamou a luz dia e as trevas chamou noite. Agora eu entro
a ministração. Nós temos aqui dois grandes símbolos, né? Dois grandes símbolos tão largamente empregados em toda a palavra de Deus, né? Que há a questão dos filhos da luz e os filhos das trevas. É uma diferença clara. Quando falo filho das trevas, parece que soa-se muito pesado, né? Aquele que está com Cristo, ele está na luz. Aquele que ainda não reconheceu a Cristo como o seu único e suficiente Salvador, ainda vive na escuridão. Ainda está na escuridão, está no escuro. A falta de luz, né? As trevas ou a noite, ela significa que é a ausência de luz. Até isso é cientificamente comprovado. Então tem os filhos do dia e os filhos da noite. Quem ainda está na noite, né? Aí é porque não enxerga. De noite, na escuridão, isso aí, ó, se você fecha os olhos, você não enxerga nada e fica batendo a cabeça. É assim que acontece com aqueles que ainda não viram a luz de Cristo e a luz em Cristo. Vamos assim colocar, né? Que a ação de Deus na nossa vida, quando ele fez a separação, não estou dizendo aqui que ele vai fazer, então quer dizer que se eu não aceito Jesus, eu estou nas trevas. Espiritualmente, sim, espiritualmente você está no escuro. E o que é aceitar Jesus? É se colocar sob o domínio dele, é se colocar debaixo da vontade dele, do jugo dele. Ele não quer marionetes, ele não quer escravos, ele quer o quê? Pessoas que dependam dele, pessoas que confiem nele, pessoas que andem com ele, pessoas que façam aquilo que ele sabe o que é melhor. Então, quando Deus ele coloca assim, que fez separação do dia e da noite, ele colocou lá o sol, o lumiar, né, o sol, para reger o dia, e a noite para, e a lua, melhor dizendo, né, para reger a noite. Ora, e também ele colocou as estrelas lá, né? As estrelas para... Poxa, o céu fica tão bonito, o céu estrelado, né? Que nos dá ali, ou dá aos poetas ali, inspirações românticas ou inspirações assim, tão bucólicas, mas são até bonitinhas, eu gosto de poesia. Até já fiz. Eita, nós. Então, o sol é o centro, né? Assim como Cristo é o centro de nossas vidas. Cristo é o nosso sol. É Ele que ilumina, é Ele quem ilumina, é Ele com que faz com que possamos enxergar melhor, claramente, qual é a nossa situação. Porque quando fala lá que a terra era sem forma e vazia, assim éramos nós sem Cristo. Deformados espiritualmente, até mesmo fisicamente. Quantas pessoas assim... Eu falo deformidade, não é uma questão assim de uma deformidade física, a falta de um membro ou a questão da pessoa ser uma portadora de necessidades especiais. Não falo somente disso, não. A deformidade espiritual mesmo. Pessoas que antes tinham uma aparência assim, podia ser até a Miss ou Mister Universo, mas o cara não tinha uma forma de alegria, de felicidade, vazio dentro de si. E quando diz, mas o Espírito de Deus ali pairava, quer dizer, o Espírito Santo de Deus ele está sempre ali, te envolvendo, te buscando, te caçando, porque ele sabe o valor que você tem. E quando fala assim, o Espírito de Deus pairava, ele está ali, está ali. E quando diz, fala para a nossa vida, haja luz, quando Deus determina, e ele fala isso para todo mundo, agora tem gente que não escura, tem gente que coloca algodão no ouvido, faz-se de desentendido, né? Mas quando a pessoa ouve, haja luz, aí há essa luz. Aí o sol da justiça, que é Jesus Cristo, passa a brilhar sobre as nossas vidas. E as sombras da noite fogem. Quando o sol ele aparece, isso as mitologias aí, grega, egípcia, nossa, então eu gosto de ler a respeito disso, porque tem umas certas profundidades aí. Muita gente, porque isso é não sei o que, é coisa de demônios. Fica a critério de cada um o seu entendimento.
Mas quando o sol da justiça nasce, você vê, quando o sol começa a aparecer ali, todo imponente, aí, ó, a escuridão vaza. A escuridão vaza. Então Deus colocou lá o sol para iluminar o dia, para reger o dia, e a lua. A lua para o quê? Iluminar a noite. Mesmo sendo assim opaca, aí vem, né? Aí já entra a questão da astronomia. A lua não tem luz própria. O que, que ela faz? Ela recebe a luz do sol. Ela recebe a luz do sol para estar ali. Ainda é noite, ainda é escuro? É, mas a lua está lá, iluminando e recebendo a luz do sol. O que isso ensina para a gente? Se Cristo é a nossa luz, nós como igreja, recebemos essa claridade de Jesus Cristo, aí nós temos o quê? Iluminar no meio da escuridão. Então a igreja é a lua no meio da escuridão. A igreja, ela ilumina onde não há luz. Luz no sentido assim, espiritual. Você tem que ser a luz no meio da escuridão. E a igreja, não só a igreja, o templo material, aquela coisa, mas principalmente você que compõe este corpo. Tá entendendo? Ou como diz a galera jovem, tá ligado? Jesus é o sol, a igreja é a lua que recebe ali a claridade do sol e transmite ali para a escuridão. A igreja, ela tem que ensinar os princípios bíblicos, os valores familiares, os valores de Deus, os valores de Cristo, os ensinamentos de Cristo, e tudo de uma forma o quê? De uma forma que essa escuridão venha a buscar o sol da justiça, venha a buscar a luz que verdadeiramente ilumina, que é Jesus Cristo. E também no meio da noite ali tem as estrelas. As estrelas têm uma espécie de luz própria. Aí as estrelas é a individualidade de cada um. Tem aquelas estrelas que brilham mais, eu não estou falando nessa de estrelinha, não. Aquelas estrelinhas que chegam. Não, todos nós. Que eu até estava pesquisando, porque antes de vir falar com vocês aqui, a gente dá uma lida, né, medita, procura um entendimento para não falar picuinha, falar bobagem aqui. As estrelas somos nós, né? Individualmente, cada um. Agora tem tanta estrela que o estrelismo, né, é tão grande que explode, né? Já ouviu falar, explosão da estrela. O que acontece verdadeiramente. Até mesmo na igreja tem muita estrela aí que explode. Tem muita estrelinha que tá tão assim no brilho. O que acontece com a estrelinha? Bum! Explode. E aí as coisas complicam, né? Aí as coisas complicam para as estrelinhas que explodem. Porque uma estrela difere em glória de outra estrela. Cada estrelinha, né? Cada estrela dentro do corpo, eu estou falando assim na parte espiritual, tem o seu valor dentro da igreja. Algumas vão brilhar mais, porque buscam mais a Deus, trabalham mais para Deus. É que Deus não faz acepção de pessoas para a salvação, mas ele faz ali, né, uma certa acepção daqueles que se oferecem mais, daqueles que se entregam mais, oferecem mais para Deus, são mais gratos. Porque tem muito crente que está lá, não, agora eu estou salvo mesmo, então pronto, né? Paciência. Mas tem aqueles que estão ali buscando, fazendo, derramando-se na presença de Deus, e são as estrelas que vão brilhar mais. Então,
Eu assisti um documentário científico no History Channel. Muito bom, eu gosto muito de assistir. E eles levantaram uma teoria lá do que seria a Terra, como ficaria a Terra sem a Lua. E eles deram explicações baseadas na ciência e tudo mais. A Terra sem a Lua ficaria uma catástrofe. Haveria ali uma maior confusão, tsunamis, porque quem controla o mar, olha só, hein, quem controla o mar vem a ser a Lua, através da ciência, as leis científicas, que a energia da Lua, ela controla a ação do mar. Os pescadores aí sabem disso aí, falaram, ó, vamos pescar em tal Lua, porque a Lua, dependendo da Lua ali, é que o peixe é bom para pescar, o peixe vem, o peixe vai. Isso aí é verdade, não é lorota de pescador, não. Então, a gente faz assim, ó, se a gente falou, se nós falamos aqui, né? Eu falei, né? Que se o sol é Jesus, a lua é a igreja, o que vai acontecer? É um apocalipse, né? Nós vamos falar isso aí posteriormente, né? Quando a igreja, sumir. Então, quando a lua sumir, segundo os cientistas lá, pessoas estudadas, explicaram assim de uma forma maravilhosa. Vai acontecer catástrofes na Terra. A Bíblia fala quando a igreja subir, né? Vem negócio de grande tribulação e isso e aquilo tudo. Então, se a igreja sumir, se a igreja, agora vamos falar aqui de uma forma mais, se a igreja não assume a sua responsabilidade, se a igreja some, não se faz presente no lugar, aí a catástrofe acontece. Porque a igreja ora, a igreja paga preço, a igreja faz. Isso no geral, no tudo. Se não houver a igreja, aí a casa cai. Aí vem o desigrejado e fala, não precisa de igreja não, Deus não habita em templos, Deus não sei o quê, não precisa de construção. Isso é ideia de homens, isso é invenção lá de Roma, esse negócio de igreja tal, aquela coisa. Bem, meu filho, fica do jeito que você está. Porque se a igreja não está na sua vida, você pode ter certeza que a sua vida está sem forma e está vazia. Com essa não, cara. O cara tem uma mágoa tão grande ali da liderança. A liderança religiosa, rapaz, eu já fui líder de igreja, eu já enfrentei situações, problemas aí. Tudo bem, cara, eu mantenho a minha fé. É igual um conjunto de rap que eu sempre gosto de ouvir, Provérbio X. Por mim, podem dizer o que quiser, mas Deus, eu não perdi a minha fé. Não, eu não vou perder minha fé, não. Eu estou lá na igreja, estou me sentindo bem, estou sendo alimentado pela palavra, pela oração. Problema tem. Problema tem em qualquer lugar. Eu sou aficionado por moto, sou motociclista raiz, tá ali, ó, o quadro que vocês veem aqui, tem ali aquela coisa, tem caveira, tem tudo. O pessoal fala, essas caveiras é coisa do demônio, o que tem debaixo de você aqui nessa cara? Uma caveira, o que diz? Nós somos iguais, seja branco, preto, pobre, gordo, magro, o que for. E no motoclube que eu faço parte tem problema. Todos os motoclubes que eu conheço, eles sempre tem problema, sempre tem um problemático. Mas a gente está lá para procurar resolver, assim como na igreja. Tem problemas? Tem. As estrelas que estão lá, tem algumas que se inflam tanto que explodem. Quando explodem, ó. Então, quando nós falamos isso, olha, o sol, você tem que receber de Cristo. Você tem que receber de Jesus para que ilumine, né, os locais. Eu vou em determinados locais aí que fala, meu Deus do céu! Mas eu falo, se eu sou luz, eu tenho que estar lá no meio das trevas. Às vezes eu não digo uma palavra, mas as pessoas se aproximam. Elas são atraídas
Assim como em determinada lua aí, os peixes, né, são atraídos para a superfície ali da água. Aí o pescador faz a festa. E se eu, como igreja, ou se a igreja não estiver lá, o que vai acontecer? Igual os cientistas falaram, catástrofe. A população da Terra seria praticamente quase que dizimada. Sem falar nos desastres naturais. Então, meus queridos, o que eu queria dizer para vocês aqui é justamente isso. A gente exalta a grandeza de Deus, como Deus, tudo que Deus fez, ele não foi uma perfeição tão grande. Mas para isso aconteça, é preciso que você tenha fé. Você acreditar. Eu acredito. E não aplica só eu, não. Mas eu acredito. Eu acredito em tudo aquilo que Deus fez, em tudo aquilo que Deus falou. Às vezes até eu questiono, mas Senhor, tu me falaste até agora nada, mas eu sei que vai acontecer. Abraão, nosso pai na fé, ele recebeu lá a promessa e acreditou, e isso lhe foi imputado por justiça. Mas vale a pena dizer aqui que a promessa de Abraão só se cumpriu depois que Ló saiu da vida dele. Porque Deus falou, sai da tua casa, da tua parentela, vai só você. E ele ainda leva o sobrinho Ló. Isso que... Então, a partir do momento em que a gente se livrar de alguns Lós na nossa vida, as coisas acontecem. Eu ainda tenho alguns Lós aí que eu tenho que me desvencilhar deles. Mas eu sei que a minha promessa vai se cumprir. A sua promessa também vai se cumprir. Porque o sol brilha nas nossas vidas. E eu, como estrela, fazendo parte ali do corpo, que se chama lua, né, que recebe ali a luz do sol, eu sei que posso fazer diferença na vida de muitos. Você também pode. Amém? Glória a Deus. Deus abençoe você. E volto a repetir, né? Se você acha que esse vídeo serve, né, para a sua edificação, dê o seu like. Se você ainda não é inscrito no canal, se inscreva e compartilhe. Compartilhe com aquelas pessoas que você acha que deva fazer. Amém? Deus abençoe a todos vocês.